Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Sejam todos bem-vindos. Deixa teu like aí, compartilha essa mensagem aí para chegar aos corações sedentos, tá bom? Esse é o tema, queridos. Graça destruidora das tradições meritórias. Esse é o tema. A graça de Deus, a mensagem do Evangelho, tá? O Evangelho da graça de Deus. Não existe outro Evangelho. O Evangelho é da graça de Deus. Deus manifestou a sua graça. E esta graça, ela é uma mensagem, ela é uma notícia. Evangelho quer dizer boas notícias ou boas novas. A graça de Deus, ela é uma notícia boa por meio do Evangelho. O Evangelho manifesta a graça de Deus, tá bom? Então, quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando da graça. Porque não existe Evangelho, boas novas, sem a graça de Deus. É o Evangelho da graça de Deus, ou seja, as notícias acerca da graça de Deus. O que é a graça de Deus? O que é a graça? É um favor imerecido. Os homens não mereciam ou não merecem. E Deus manifestou esta graça. Graça é um favor, graça é uma dádiva, graça é um presente de Deus, graça é um dom. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 11:29 que os dons de Deus são irrevogáveis, ou seja, sem arrependimento. Ele deu, é um presente e ele não toma de volta. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tiago disse que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Então, o Evangelho anuncia as boas notícias, as boas novas acerca da graça de Deus. Então, quando nós falamos a graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus, existem algumas pessoas, principalmente os nossos irmãos da tradição religiosa, eles dizem, olha, isso é uma nova doutrina, isso não existe. Eles estão empregando uma tal de uma graça, e principalmente aqueles pastores legalistas que gostam de levar o povo a sacrificar, a pagar o preço, Aí eles dizem que esta graça, na verdade, é uma heresia. Que esta graça não é de Deus. É uma invenção nossa que pregamos isso. É uma nova doutrina. Não, é a doutrina da graça. Paulo que pregava isso. Pedro falava sobre esta graça. Não entendia perfeitamente, mas já falava sobre esta graça. Pedro aprendeu um pouco da graça. Por que aprendeu um pouco? Porque a graça não estava sobre Pedro? Sim, a graça estava sobre Pedro, mas o ministério da graça não estava sobre ele, estava sobre Paulo. Pedro, Tiago, João, os demais foram enviados ali aos judeus para anunciar o evangelho do reino, né? E Paulo foi chamado para pregar a todos os povos, principalmente, especificamente aos não-judeus, chamados naquela época de gentios, né? Que não estavam vivendo debaixo da lei de Moisés. Então o que acontece, abençoados? A boa notícia da graça de Deus, ela derruba, ela destrói todo o tradicionalismo religioso legalista, meritório. O que é que a tradição religiosa legalista prega? Meritocracia. Ou seja, a tradição religiosa, ela prega um suposto evangelho, que não é o evangelho da graça. E Paulo disse, não há outro evangelho. Se descer um anjo do céu e anunciar um outro evangelho, uma outra mensagem, der para vocês uma outra notícia, esse anjo é maldito, é anátema.
Aí Paulo também disse, está lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, 7, 8 em diante. Aí Paulo disse, se nós mesmos mudarmos esta mensagem, ou seja, anularmos o evangelho da graça e pregar uma outra palavra, um outro evangelho, nós também somos anátemas, malditos. Por quê? Porque não existe outro evangelho. Agora, alguns, disse Paulo, que vos inquieta, e tem muitos aí que estão inquietando os filhos de Deus, e querem transtornar o evangelho da graça. E tem muitos aí que estão transtornando o evangelho da graça e inquietando muitas vidas. Como, irmão Elcio? Uns dizem que a graça acabou, estão transtornando o evangelho. Dizem que a graça não foi para nós também, que foi apenas para os judeus. Estão transtornando o evangelho, porque a graça é para todos, por favor. O ato da morte de Cristo para derramar sangue foi pelo judeu. Mas o efeito da graça foi para todos os filhos. Porque se não fosse essa graça, os gentios não faziam parte hoje da família da fé pelo Espírito. Então, estão aí transtornando o evangelho, dizendo que a graça acabou. Estão transtornando o evangelho, dizendo que não existe igreja, porque a igreja foi lá no primeiro século, e nós já falamos em várias mensagens que a igreja do primeiro século não existe mais, ela se foi. Do segundo século, terceiro século, o quarto século, se foi. Nós estamos no século XXI. Então a igreja que existe agora é a igreja do século XXI. É claro que a igreja lá dos séculos passados não existe mais. Porque a igreja é um ajuntamento de membros, e aqueles membros, aquelas pessoas, já partiram. Claro que os espíritos estão aperfeiçoados no Pai, mas humanamente falando eles não existem. Então a igreja que existiu há 200 anos atrás não existe mais. Esta igreja hoje aqui, esses irmãos que unidos pela fé, unidos pelo Espírito, estão professando o Cristo glorificado, daqui o quê? A 50 anos, 60 anos, dependendo da idade de cada um, ela não vai mais existir, vai ficar para as próximas gerações, nossos filhos e nossos netos. Então, eu preciso entender que quando Cristo olha para a igreja, ele olha para os espíritos aperfeiçoados. Mas quando nós falamos de igreja, nós falamos de pessoas, templos, pedras vivas. E pessoas, né, seres humanos, biologicamente, nós iremos partir. Os espíritos voltarão para o eterno e a carne para a terra, né? Então, abençoados, a graça de Deus, ela destrói as tradições meritórias do sistema religioso. Porque o sistema religioso diz que você tem que pagar um preço para ser salvo, né? Onde que salvação na Bíblia tem outro contexto. Não está falando de salvação para a eternidade, porque o salvo é o Espírito. E o Espírito que veio de Deus é esse Espírito mesmo que voltará para Deus. Então, a salvação eterna não depende de nenhum tipo de credo religioso, não depende de nenhum tipo de obra meritória, não depende de nenhuma orientação pastoral, sacerdotal. A salvação eterna, quem tem, crer, porque recebeu o dom da fé. Ele acredita que ele é um filho de Deus, porque Romanos 8,16 diz que o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito não testifica no teu espírito que você é filho de Deus porque você é evangélico. O Espírito não testifica, diga-se de passagem, tem evangélico que o Espírito não testifica nunca. Porque ele está correndo atrás para ser filho de Deus, para se tornar filho de Deus. O Espírito não testifica no teu espírito que você é filho de Deus porque você é da religião X ou da religião Y. Não. O Espírito testifica no teu espírito porque tu é um filho independente. Independente se você acredita, até na Bíblia, acredita em um tipo de doutrina, independente. Você crê em Deus, você acredita que você é um filho, pronto. O filho é filho. Então, abençoados, a religião, ela manipula a mente das pessoas, onde obriga as pessoas a, entre aspas, merecerem a salvação. Então você tem que se tornar um religioso para pagar penitência, para pagar dízimo, se batizar nas águas, comer o pãozinho de seu João, que ficou ontem a noite toda assando o pão na padaria para ter comunhão com Deus. Você tem que beber uma água que o pastor orou. Você tem que fazer parte
fielmente de um templo religioso, de uma tradição, de uma doutrina. Então, a religião prega meritocracia. A graça vem e destrói essa tradição de méritos humanos. Então, vamos lá. Olha o que disse o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 10 em diante. Então, aos irmãos que fazem parte de diversas religiões, não me julguem. Olha o que eu vou pregar, pegue aí a sua Bíblia, abra a Bíblia e confira aí. O seu pastor, o seu líder, você deve ter uma Bíblia e deve conferir, não ficar dependendo dos homens. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11 em diante, 10 em diante, diz assim. Pedro disse assim: desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizavam acerca da graça que para vós era destinada. Então, Pedro estava dizendo que os profetas lá do Antigo Pacto, eles indagavam e já profetizavam acerca da graça que tinha sido destinada para o povo de Deus. Então os profetas viveram o tempo da graça? Não, os profetas viveram o tempo da lei. Moisés viveu o tempo da graça? Não, Moisés viveu a lei. Então, mas ele já tinha uma mensagem indicando que haveria de se manifestar a graça de Deus. Eles indicavam, né, eles profetizavam acerca da graça que para vós, dizendo Pedro, foi destinada. Então a graça foi destinada para um tempo, para uma época específica, que se manifestou por meio de Cristo. Versículo 11. Indagando qual tempo ou qual ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, olha, era uma revelação do Espírito, né? O próprio Pedro diz que toda profecia não nasce do coração do homem, mas o Espírito é que move os corações dos homens de Deus para profetizar. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, já indicava lá para os profetas acerca da graça que tinha sido destinada para o tempo do Cristo, né? Do Cristo ressuscitado. Olha lá, versículo 11. Indagando qual tempo e qual ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer, eles já prediziam, né? Os sofrimentos que a Cristo havia de vir. Lembra como está lá em Isaías 53, o sofrimento acerca de Cristo? E também a glória que ele havia de seguir, a glória que seria manifestada depois da sua ressurreição. Versículo 12, aos quais foi revelado aos profetas, que não para si mesmo, foi revelado, mas não para eles. Foi revelado para os profetas, não para si mesmo, mas para vós. Eles ministravam, já falava, já indicava estas coisas que agora, dizendo Pedro, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho da graça de Deus que tinha sido predestinada. Que tinha sido destinada. Então, o que é Evangelho? O Evangelho das boas notícias da graça de Deus. Tá bom, pessoal? Então, não existe graça e Evangelho separado. Então o sistema religioso diz que nós pregamos uma tal de uma graça e é eles que pregam o Evangelho. Não. Eles não estão pregando o Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Então se não prega a graça, ou alguns engraçadinhos aí dizem que a graça acabou, que agora é o tal do Evangelho eterno, não existe Evangelho eterno. Existe o Evangelho da graça de Deus que é eterno. Então se tem o Evangelho eterno, e ele é eterno porque a graça é eterna, é o Evangelho da graça de Deus. Mas é engraçado que esses abençoados que estão dizendo aí que a graça acabou, que a graça era só para os judeus,
A gente falava tanto sobre o sistema religioso que ficava se baseando, se fundamentando em um versículo solto, né? Porque o sistema religioso é assim, né? Ele pega lá o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí faz uma doutrina. Então, eles vão lá no Malaquias 3:10, trazer o dízimo à casa do Senhor. Aí não lê o contexto, porque não tem contexto, não quer dar o contexto, não quer ensinar o contexto, e aí faz a doutrina. Aí vem uns engraçadinhos aí que diz assim, a graça acabou, cadê o fundamento, cadê o texto? Não, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, diz que agora é o evangelho eterno. Sim, agora e cadê a mensagem desse evangelho? Porque o evangelho é uma notícia, e tem que ser boa notícia, tá? E cadê a mensagem do evangelho? Aí eles voltam para a graça, para os textos de Paulo. Não, porque Paulo disse isso. Ué, mas Paulo pregava graça. Já que você não está na graça, está no evangelho eterno, porque a graça acabou, por que você volta para Paulo, falando aos romanos, falando aos efésios, falando aos tessalonicenses, aos colossenses, para dizer que a graça acabou? E agora é o evangelho eterno. Querido, evangelho eterno, graça de Deus, reino de Deus, é tudo a mesma coisa, irmão. Não existe evangelho eterno fora da graça de Deus. Não existe reino de Deus fora do evangelho eterno. Aí outros dizem assim, não, nós estamos no evangelho eterno. Aí vem o outro e diz assim, não, nós estamos no reino de Deus. Ué, mas Paulo falava da graça de Deus, da graça eterna, e Paulo falava também do reino de Deus, que é tudo a mesma coisa. Paulo que disse, não foi Paulo que disse? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E aí, não é o reino de Deus? Transportou, mas não é para o reino lá na eternidade, não. É para o reino governo, tá? Nós temos uma mensagem aqui no canal, muito edificante, eu acredito que seja para vocês também, dizendo que o reino de Deus não é um local, o reino de Deus não é no céu, o reino de Deus é um governo. Nós estamos debaixo do reino de Deus no sentido de estarmos sendo governados por Ele. Né? O reino que não tinha chegado ainda, Jesus dizia lá naquele tempo, buscai o reino de Deus, que era o governo de Deus. Mas na cruz o governo de Deus chegou. Nós já estamos debaixo desse reino. Como disse Paulo, falando ali para os judeus, nós já nascemos dentro dele, Paulo disse, fomos transportados do império das trevas, da lei de Moisés, do ministério de condenação e morte, para o reino do seu Filho amado. Como disse o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, tendo, pois, recebido um reino que não pode ser abalado, ou seja, não pode ser abalado porque é um reino eterno. É o reino de Deus, é o reino espiritual. Então como é que alguém diz assim, nós não estamos na graça, nós estamos no reino. Nós não estamos na graça, estamos no evangelho eterno. Aí vem o sistema religioso, nós não estamos nessa graça não, nós estamos em Jesus de Nazaré. Que estava cumprindo a lei? Eu não estou em Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré estava cumprindo a lei. Eu estou na graça de Deus, na graça eterna, no evangelho que é eterno da graça. Estamos no reino de Deus, reinando em vida e em perfeita vitória, vivendo agora esta plenitude, porque tudo já está completo. Quem recebe? Amém, abençoados? Então, Pedro já dizia que os profetas anunciavam acerca desta graça, não para eles, mas para aqueles que iriam receber no futuro dos profetas, né? Não no nosso futuro. Que o Espírito Santo enviado dos céus vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos, lá no Antigo Pacto, desejavam atentar. Os anjos tinham desejo de anunciar isso, mas Deus concebeu isso a quem? Aos homens. Deus não concebeu aos anjos seres celestiais, que desejavam pregar essa palavra, mas Deus concebeu aos anjos humanos, porque anjos também tem a conotação de mensageiro, né? Então Deus não concebeu esta mensagem àqueles anjos, mas concebeu esta mensagem aos anjos revestidos de carne, ou seja, aos homens. Começando pelo apóstolo Paulo, depois que Paulo cumpriu o ministério dele, acabou o bom combate dele, guardou a fé, os demais continuaram a cumprir os seus respectivos
ministérios, levando esta palavra adiante. E aqui estamos nós, no século XXI, continuando dentro agora de uma plenitude com aquilo que Paulo começou lá no primeiro século. Então esta graça de Deus, ela destrói tanto as tradições meritórias do sistema, que diz que tem que pagar o preço, como também destrói essas filosofias modernas, onde diz que a graça acabou, que a graça era só para aquele povo, que a graça não existe, etc, etc e tal. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 5, 8 e 9. Deixa teu like, se inscreva quem não é inscrito e compartilha aí desta mensagem. A graça de Deus, ela precisa ser glorificada como convém. E Deus conta conosco para compartilhar aí nesse tempo, tá bom? Vamos lá. Efésios capítulo 2, 5, 8 e 9. Diz assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, disse o apóstolo Paulo, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem de vocês, não vem de obras meritórias, não vem de vós. É um dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o sistema religioso traz as suas tradições meritórias. Você tem que fazer, você tem que pagar o preço, você tem que se sacrificar, você tem que isso e aquilo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É um favor. Salvação. Plenitude da salvação. É um favor, presente de Deus. Então, o tradicionalismo religioso, ele diz assim: esse povo aí que prega essa graça aí é um povo tudo folgado, não querem fazer nada. Fica aí vivendo essa graça aí. Que graça é essa? Essa graça barata, onde eles dizem que foi Jesus que fez tudo. Foi Jesus que fez tudo, irmão. Graça é um favor. Você não merecia nada. Para de ser soberbo. Vocês podem dizer que nós somos prepotentes. Vocês podem dizer que nós queremos ser santarrão. Mas Deus conhece o nosso coração, não tem nada disso. O que nós somos é o seguinte: limitados, e reconhecemos que tudo que somos e temos é pelo favor do Pai. Graça de Deus em nossas vidas. Graça sobre graça. Porque nada é, nunca será, nunca foi e nunca será. Porque eu tenho capacidade de fazer, porque eu pago o preço, porque eu vivo, não mais eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. O meu eu está anulado, o meu eu está morto, porque toda honra e toda glória pertence a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Oh, glória! Terra! Eu me alegro nessa graça de Deus. Eu me alegro e eu honro essa graça de Deus quando eu confesso esta graça na minha vida. Problema daqueles que acham que a gente anda na libertinagem, na licenciosidade, por causa de uns dois carnais que tem por aí que agem dessa forma. Problema de cada um. Tanto no sistema religioso como no meio da graça, sempre vai ter aí os hereges. Ou seja, aqueles que cospem na graça, aqueles que ultrajam o espírito da graça, aqueles que desprezam a graça, aqueles que anulam a graça, aqueles que usam a liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. Sempre vai ter, tanto no sistema religioso, como no meio do povo que se diz estar em graça. Porque não é a graça, não é a lei, o problema é você. O problema é tua mente carnal. A graça não te dá legalidade para você andar na licenciosidade da carne. Pelo contrário, a graça, ela exprime você, nem sei se eu estou usando essa expressão aqui, ela exprime você no sentido de você diminuir, no sentido de você entender que tudo é um favor do Pai, e que você, ao reconhecer isso, você se sujeita a Ele, sabe? Você honra a Ele, você exalta e glorifica ao Eterno. Vamos que vamos, conectados, ligados na graça do Pai. Vamos continuar aqui?
Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso aqui, meu irmão, a graça de Deus destrói as tradições meritórias. Porque um pastor do sistema, um líder de um modo geral, quando ele ouve o irmão Elcio falando disso aqui, eles ficam irados com o irmão Elcio. Eles ficam irados com os mensageiros da graça de Deus. Por quê? Porque domingo que vem, eles estavam planejando fazer o sacrifício de Isaac. Domingo que vem, eles estavam planejando fazer o sacrifício de Gideão. Domingo que vem, eles estavam planejando fazer o sacrifício da mulher do fluxo de sangue. Domingo que vem, eles estavam planejando fazer a campanha de Zaqueu. A campanha da muralha de Jericó. A pedra que derrubou Golias. Mas aí os irmãos ouviram a palavra da graça. Chegou para ele e disse assim: pastor, não é por obra, não é por campanha, não é pelo jejum de Daniel. Pastor, não é pelo azeite derramado na minha cabeça. Pastor, não é pelo sacrifício no altar, não, pastor. É pela graça, pastor. É pelo favor de Deus, pastor. Aí o pastor: não, tá repreendido, Satanás, demônio. Onde foi que tu aprendeu isso? Pastor, viu o irmão Elcio pregando e mostrando, pastor, dentro da Bíblia, pastor, que a graça de Deus tinha sido já profetizada pelos profetas passados, pastor. Pastor, tá repreendido porque eu sou profeta e eu estou dizendo, porque Deus me revelou que esses homens aí são hereges. Aí o camarada olhou para ele e disse: me perdoe, pastor. Então eu vou ficar com esses hereges aí que estão pregando a verdade. Então os pastores ficam com raiva. Os líderes, né, de um modo geral. Mas a gente não está pregando contra eles. A gente não está pregando contra a pessoa. A gente está falando só da graça, gente. Só estamos falando da graça de Deus, coisa que eles não falam. Aí a carapuça serve e eles dizem que nós estamos pregando contra as igrejas. Não é contra as igrejas. É contra as doutrinas. Escute bem, nós não estamos pregando, presta atenção, eu não estou pregando contra a doutrina do pentecostalismo, eu não estou pregando contra a doutrina da Igreja da Pomba, eu não estou pregando contra a doutrina romana, eu não estou pregando contra a doutrina TJ, eu não estou pregando contra a doutrina espírita, eu não estou pregando contra a doutrina umbandista, eu não estou pregando contra a doutrina ateísta, islâmico, hinduísta. Nós não estamos pregando contra isso. Nós só estamos pregando o evangelho da graça que, mediante as escrituras, condena todas essas doutrinas humanas. Inclusive a que eu vivia no passado, que você viveu. Então não é porque você está pregando, aquele irmão está pregando ali contra ali o sal grosso, aquele irmão está pregando ali contra a campanha ali da rosa ungida, aquele irmão está pregando ali contra a campanha das primícias no altar. Não! É porque quando nós falamos do Evangelho da Graça, denuncia, porque a graça de Deus é luz, e a luz tudo manifesta, nada fica oculto. Então quando nós falamos desta luz, deste conhecimento, e Jesus dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Pedro dizia: crescei na graça e no conhecimento. O Osés, o profeta, já predizia, né, também acerca da graça, e dizia: o meu povo é destruído por falta do conhecimento. Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então quando você começa a conhecer o Senhor, conhecer a sua graça, a sua palavra, a sua mensagem, naturalmente você começa a abrir mão desse sistema tradicionalista, ou esse tradicionalismo religioso meritório, e abraça a palavra de Deus. E quando você abraça a graça de Deus, a boa mensagem, a boa notícia, aqueles que não abraçam dizem assim: estão pregando contra nós. Não é contra. Nós estamos pregando o evangelho que naturalmente expõe esse entendimento doutrinário humano, tá? Quem entende dessa forma? Coloca o legalzinho aí. Aí, ó. Legalzinho aí. Quem entende dessa forma? Eu falo isso, abençoados, e eu quero sempre estar pincelando aqui, é porque tem irmãos que foram libertos pela palavra da graça. Tem irmãos que ouviram aí, os irmãos aí que pregam no YouTube há muito tempo, há mais tempo do que eu,
Se libertaram. Ah, eu vi aquela mensagem do irmão X, do irmão fulano, do irmão Beltrano. Aquela mensagem me libertou, irmão Elcio. Hoje eu estou na graça de Deus. Amém. Mas o tempo vai passando, aí essas pessoas continuam com seu convívio ali, com os irmãos do sistema religioso, aí tenta convencer os irmãos do sistema religioso. Aí por que não consegue convencer? Aí os irmãos dizem assim, não, vocês são hereges, vocês estão seguindo aí esses pastores de youtuber, esses influencers. Aí eles entram em contato comigo e dizem assim, irmão, pegue mais devagar com o sistema, irmão, porque eu fui falar da graça, mas o irmão lá, o pastor lá, o líder lá falou que a gente só fica pregando contra eles, contra a igreja. Não, irmão, eu não vou deixar de pregar a graça. E você desculpa a expressão, para de ser bobo. Você está tentando convencer alguém que não quer ser convencido, que já tem as suas verdades. Fala da graça para aquele que tem dúvida, que tem um pé atrás com o sistema religioso. Fala da graça para alguém que nunca fez parte do sistema religioso. Fala da graça para aquele que está lá inconformado com o sistema religioso, mas não vá lá falar da graça para aqueles que estão lá abraçando o sistema, fazendo campanha e pagando preço. Se eles querem continuar lá, é um problema deles, não tente convencer eles. Se você tem oportunidade, fala. Se eles receberam, amém. Se não recebeu, aí você vai ligar para mim, passar mensagem para mim, para eu pegar leve? Mas de jeito nenhum. Graça nele. Graça neles. Eu tive que abrir mão. Paulo disse, eu considerei tudo como esterco por amor a Cristo. Eu tive que abrir mão de 18 anos de sistema religioso. Eu tive que abrir mão de congregação que eu já estava como pastor. Eu tive que abrir mão de convenção pastoral. Eu tive que abrir mão de curso de teologia pelo sistema pentecostal. Eu tive que abrir mão de promoção eclesiástica. Eu tive que abrir mão de parceria forte com ministérios bens financeiramente. Eu tive que abrir mão de proposta de salário para pastorear a igreja do sistema por causa da graça. Aí agora tu não quer abrir mão porque o teu vizinho que é crente da igreja X ou Y está falando mal desses pregadores que pregam a mensagem da graça. Aí fica difícil, né, irmão? Eu tenho que abrir mão muitas vezes de um convívio mais aproximado com alguns parentes que me têm como herege. Parentes que eu amo, diga-se passagem. Pessoas que eu amo, mas que não vão muito comigo, principalmente agora que eu prego o evangelho. Principalmente agora não, agora que eu prego o evangelho. Porque antes eu era um homem de Deus, um santo pastor. Mas agora eu prego o evangelho da graça, confronto o sistema que eles fazem parte, e aí eu viro herege. E aí? Aí eu tenho que abrir mão de tudo isso, eu tenho que sofrer por causa disso. Aí tu não quer sofrer porque falou pra vizinha que o diabo não existe como ser espiritual, porque falou pra vizinha que batismo nas águas não tira pecado e era para os judeus, porque falou pra vizinha que dízimo nunca foi dinheiro e era semente, porque falou que Deus não habita em templo feito por mão de homem, a vizinha tá dizendo que vai buscar papai do céu lá no templo do pastor dela. Aí tu vem ligar pra mim para eu fechar a boca? Pelo contrário, Paulo disse a Tito, é necessário taparmos a boca desses contraditores. E não eles taparem a nossa boca. Chega, o tempo que nós estávamos calados, amordaçados, foi o tempo que nós passamos lá no sistema religioso enganado. Agora não, a verdade chegou e essas verdades precisam ser manifestas através de quem? Nas nossas vidas. Sim ou não? Eu vou ler mais um texto aqui para a gente encerrar. Mais uns 2 textos, né? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. 2 Timóteo, capítulo 1, 8, 9 e 10. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo aí, dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. São esses sofrimentos que a gente às vezes passa por ser rejeitado, por ser desprezado por amigos, por parentes, né? Hoje, dentro do nosso contexto, tá? O sofrimento lá de Paulo e Timóteo era outra história. Não se pode nem se comparar com o nosso sofrimento. Mas dentro do nosso contexto, venha participar comigo desses sofrimentos que nós temos, de sermos chamados de herege, desviado, desigrejado, né? Filho do capeta. É como diz minha esposa, ela não gosta de ver os comentários não, porque uma vez ela foi ver
E tinha um camarada dizendo que era crente, que eu ia queimar no quinto dos infernos, que o diabo ia ceifar minha alma porque eu era um herege. Minha esposa chega a ter dor de cabeça. Aí ela ficou traumatizada para ouvir comentário. Eu falei, filha, fica em paz. Então participa dos sofrimentos comigo no Evangelho segundo o poder de Deus, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, não é pelas obras. O Evangelho da graça destrói as tradições meritórias do sistema. Que nos salvou, ao emprego do verbo passado, salvou, tinha salvado aquele povo e está salvando muita gente hoje pelo entendimento. Tá? Salvando aqui, ó. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, ou seja, já tinha sido predestinado isso aqui. E os profetas já falavam, antes dos tempos eternos, eles já estavam falando para aquilo que haveria de vir, e veio por meio de Cristo. 10. E que agora, no tempo de Paulo já falando pós-cruz, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Disse João, passamos da morte para a vida. Morte era a lei, ministério de condenação e morte. Vida, a graça. Aí tem gente que está achando que é a ressurreição no sentido literal. Morte, ministério de condenação e morte, lei de Moisés. Vida, Evangelho da graça. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 7 e 9. 2 Coríntios capítulo 3, 7 e 9. Porque o ministério da condenação foi glorioso. Ministério da condenação, falando da lei. Porque o ministério da morte foi esplêndido, poderoso, falando do ministério da morte. Ministério de condenação e morte. Aí Paulo disse, quanto maior será ou é o ministério do Espírito. Aí Jesus disse, João 6,63, a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo é espírito e vida. Então, abençoados, nós estamos vivendo a vida de Deus. Passamos da morte, passamos vírgula, que a gente nunca viveu o tempo da morte, que era a lei. Eles viveram o tempo da morte. Eles passaram, ó, cruzamento pactual. Eles saíram de Moisés, passaram pela obra de Jesus de Nazaré, cumprindo a lei, Mateus 5,17, e alcançaram a graça de Deus quando Cristo ressuscitou e deu a mensagem da sã doutrina. Então eles passaram, ó. Você vê que há uma conexão da lei até a graça. Não é para você viver a lei. Não é para eles viverem mais a lei, porque a lei é um ponteiro de um relógio. A lei chegou aqui meio-dia, tá? Jesus cumpriu a lei. Daqui para trás acabou, o relógio não volta mais. E agora vem, ó, graça, graça, graça. E Paulo prega, e vai Paulo, e vai Paulo, e vai Paulo pregando a graça. Vou botar o dedo aqui. E vai Paulo pregando a graça, e Paulo cumpre o ministério, e Paulo morreu, e os outros continuaram, e vem os séculos passando, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo século, e estamos nós aqui no século XXI, sempre crescendo na graça e no conhecimento. Não é retroceder o relógio, não é voltar o tempo, não é voltar para a lei. Por isso que João disse, nós passamos. Transição, pacto se cruzando. Mas o sistema religioso quer voltar o relógio no tempo e dizer, sacrifício de Elias, sacrifício de Eliseu, nada no futuro pós-Cristo, depois de Cristo, tá? O único futuro que eles creem é o futuro do nosso futuro. Sacrifício de Isaac, sacrifício não sei das quantas. Por quê? Porque quando chega em Cristo, só tem um sacrifício, o de Cristo, que é o perfeito. Quando chega em Cristo, acaba as obras, porque é por graça. Antes na lei, obra. Antes na lei, paga preço. Antes na lei, sacrifício. Antes na lei, consagrações. Antes na lei, legalismo. Antes na lei, rudimento. Aí vem. Chegou em Cristo, reino de Deus. Passou a ressurreição, graça. Passou o apóstolo Paulo, plenitude da graça eterna. Acabou. Ou você vive por fé, ou você fica aí batendo cabeça. Vamos encerrar? Vamos lá. Tito capítulo 3, versículo 5 em diante.
não em virtude de obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele mesmo derramou abundantemente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7. Para que, sendo justificado pela graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E agora? A graça destrói ou não destrói o tradicionalismo religioso? Destrói. Viva a graça de Deus. Desfrute deste amor maravilhoso, dessa bondade. Honre esta graça maravilhosa. É por isso, abençoados, que nós não podemos nos calar. Nós não podemos parar. Nós enfrentamos grandes desafios aqui. Queridos, eu sou um daqueles que sempre vai defender e incentivar você. Vamos reunir pessoas em graça. Se você não pode reunir ali, se você tem a oportunidade de abrir a tua casa ali e receber 2 irmãos para falar da graça, reúna! Eu não quero. Tudo bem, se você não quer, você é livre. É errado. É errado por quê? Porque tem uns engraçadinhos aí pregando contra a reunião? Mas isso é pessoal deles. É porque eles não querem. Não é porque não é da graça reunir pessoas, não. Paulo pregava o que? A graça. E por que Paulo reunia pessoas? Tessalônica, Efésios, Corinto. Por que Paulo reunia pessoas? Paulo dizia que nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus não habita em templo. Mas isso não impedia Paulo de reunir pessoas. Então nós estamos aqui pregando, reunindo pessoas aos domingos e todos os dias estamos reunidos aqui nas redes sociais. Todos os dias. Agora tem uns engraçadinhos aí que prega contra a reunião física, mas é a favor da reunião virtual. E deixa de ser reunião? Claro que não. É claro que vocês que não têm acesso a uma reunião física, mas está tendo acesso a uma reunião virtual. É uma reunião virtual. Estamos unidos, irmãos, porque a união é pelo Espírito. Mas se você tem a oportunidade, estou incentivando aí vários irmãos que tinham certo preconceito sobre isso. Por quê? Porque eu vi aí de alguns, é errado se reunir. Não é errado se reunir. Nem no sistema religioso é errado se reunir. Reunir faz bem para a alma, para o coração. Estar com pessoas faz bem para a vida. Conversar, interagir faz bem. O problema não é a reunião, é o que é pregado nessa reunião. É o que é falado nessa reunião. É melhor estar reunido em um exemplo que eu vou dar, tá? Nem sei se combina, mas vou usar esse exemplo. É melhor estar reunido em uma... Como é aquele nome de alcoólicos anônimos, né? Em uma reunião lá. É melhor estar em um grupo de alcoólicos anônimos tentando se libertar do alcoolismo do que estar reunido lá no sindicato dos cachaceiros. Entendeu aí? Desculpe aí, não sei se tem muito sentido, mas é isso que eu quero falar mesmo. É melhor estar reunido lá com os alcoólatras anônimos, não é isso? Tentando se libertar do alcoolismo, do que estar reunido nas pracinhas com aqueles botijãozinhos de cachaça nos chamados sindicatos. É ou não é? Entendeu? Então é melhor estar reunido em graça do que estar reunido num sistema religioso. Agora, ser extremista para dizer que reunião em graça não existe, que é pecado, isso é bobagem. Não, porque Jesus não tinha templo, Jesus não alugava espaço. Mas Jesus reunia pessoas. Então reunir pessoas é reunir pessoas. A gente aluga um espaço, a gente aluga uma casa, né, um local, porque, diferente do tempo de Jesus e dos apóstolos, ainda nós não estamos sendo perseguidos para baixar as portas. Então naquele tempo eles não podiam chegar e dizer assim, vamos aqui, cadê Paulo? Paulo construía a tenda. Ô Paulo, faz aqui uma cabana aqui, Paulo, a gente vai reunir a igreja aqui. Não tinha nem como, porque a perseguição era implacável. Então tinha que reunir ali, fugindo ali, nas casas, né, nas cavernas, nos grupos ali escondidos aí nas cidades, etc. Hoje não, irmão. Então, vamos continuar. Eu digo assim, sinceramente, que é um desleixo da nossa parte
é uma falta de comprometimento com essa palavra. Você vê tantas pessoas em graça hoje. Nós só temos, acho que, se eu não me engano, hoje eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, nós só temos aqui na Bahia uma reunião, um local onde a gente reúne pessoas, e o irmão Geraldo no Rio. Queridos, não é questão de ser doutrina, não, mas vocês que estão aí acompanhando há muito tempo, vocês que têm uma habilidade para falar da graça, tudo bem, se você não foi chamado para isso, não tem essa vocação, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, lidar com gente é complicado. Tá? Eu participo, né? Eu dirijo aqui nesse sentido de grupo, mas é complicado, irmão. Lidar com gente é como alguns irmãos dizem, irmão Elcio, isso aí é pra você, eu não quero conta com esse negócio não. É gente cheia de mimimi, é gente que vem do sistema religioso cheio de fermento, é pessoas que vêm cheio de título do sistema e quer manter título na graça, é pessoas que vêm querendo brilhar, querendo vender CD na igreja, na reunião em graça, é pessoas querendo microfone, é pessoas querendo defender título, né? Não, porque eu sou pastor, porque eu sou pastora, etc e tal. E aí, meu irmão, é complicado, você tem que explicar isso, limpar todo essa mente que foi contaminada, nivelar as coisas, né? Se colocar no mesmo nível com todos, lidar com pessoas melancólicas, tratar com pessoas ríspidas, pessoas ignorantes, pessoas brutas, né? Pessoas bocudas, para você, na medida do possível, estar ensinando ali o evangelho. Gente, vamos nos educar, vamos, é aqui, olha o que o evangelho diz. Então é complicado, meu irmão, é complicado. Então, não é para todo mundo, mas você que pode reunir duas pessoas ali, no passeio, no interior que tem isso, né? Passeio no hall da sua casa, na sua garagem. Você que quer reunir, ô irmão, mas o grupo aqui cresceu, já tem mais de 20 pessoas, então eu vou alugar aqui um espaço, aluga, conversa lá com os irmãos para ajudar a pagar o aluguel, que você não vai pagar sozinho, é o que nós fazemos aqui, e faz, meu irmão, fala da graça, tá bom? Não sei que não pode, enfim, fica aqui conosco, crescendo a cada dia no entendimento do Pai, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, graça e paz, obrigado aí pelo carinho de todos, obrigado pela tua paciência, compartilha essa mensagem aí se você foi edificado, eu tenho certeza que vai edificar outras vidas. Nós estamos congregados, independentemente de você se reunir fisicamente ou não, nós estamos congregados em Cristo, porque todas as coisas convergiram, voltaram, congregaram em Cristo, tá bom? Então, não é porque eu estou falando isso que tem que ser uma obrigação, não. Congregar, se reunir em graça, não é nada no sentido espiritual. Espiritualmente estamos perfeitos. É para aqueles que querem levar esta palavra adiante, mostrar a força desta graça. Naturalmente você vai ser visto, né? A quem mais é dado é cobrado também. Então você vai se expor, você vai enfrentar aí calúnia por essa palavra que você, por certo, irá pregar. Mas é algo que não tem preço, porque o preço foi pago. Graça e paz, estamos juntos, obrigado pelo carinho de sempre. Fui. Permitindo, Papai do Céu, à noite, nós temos aí uma bomba da graça, como dizia um pregador que falava da graça, que depois virou ateu. Enfim, graça e paz.